quero convidar você para estar comigo agora no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo de número 22, onde nós paramos ontem, não é? E vamos terminar o capítulo 5 hoje, para que amanhã possamos juntos estarmos entrando no capítulo 6. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor. E eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Jesus havia acabado de expulsar uma legião de demônios em Gadara. 10 cidades depois foram influenciadas através do testemunho daquele homem. Jesus entrou no barco, voltou para a outra margem e uma grande multidão afluiu para a praia. Estavam todos reunidos na praia e um homem que era um homem muito importante, o principal da sinagoga. Ele era um dos príncipes, um dos pastores mais influentes daquela região. O nome dele chamava-se Jairo. Quando Jairo viu Jesus chegando ali na beira-mar, junto com seus discípulos, a Bíblia diz assim que ele também, junto com a multidão, correu até Jesus. E ele tem uma atitude muito interessante. Ele vai e prostra-se aos pés de Jesus. E de maneira insistente, ele suplica pela sua filhinha, que estava para morrer. Ele diz assim: Senhor, vem, impõe as tuas mãos sobre a minha menina, para que ela seja salva, e eu sei que ela viverá. E o texto é muito singular, muito interessante, que ele diz assim: Jesus foi com ele. E aqui eu aprendo uma lição junto com você, que Deus, Ele tem ministrações para multidões, mas Ele atende e Ele entra nas nossas batalhas e lutas quando nós nos aproximamos dEle com o coração cheio de fé e nos prostramos, o buscamos com o coração aberto. Você sabe que Jairo poderia ter sido apedrejado. Um judeu. É claro que hoje, quando nós olhamos para essa história, nós sabemos que Jesus é Deus. Nós sabemos que Jesus ressuscitou dentre os mortos e no nosso entendimento é muito fácil você, ainda mais na cultura que vivemos, você simplesmente acreditar que eu posso buscar a Deus em Jesus, eu posso me prostrar diante dele, eu posso confessá-lo como aquele que tem poder para salvar, curar, visitar a minha casa. Só que no contexto que Jairo está vivendo aqui, é um contexto onde ele, sendo o homem que ensinava sobre o Deus de Israel, o homem que abria as escrituras, os profetas na sinagoga para falar do Deus de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. Lembram-se? Ele com certeza contava as histórias do único Deus verdadeiro e de como Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram diante dos deuses da Babilônia. Agora este homem, ele está se movimentando diante de uma multidão e está se prostrando diante de Jesus, e ele está procurando em Jesus socorro para a sua casa e para a sua família, para a sua filhinha. E Jesus, ele vai com Jairo. Ele simplesmente toma o posicionamento de trazer respostas ao clamor de Jairo. E como estava dizendo, isso aqui é uma lição para mim e para você.
Você vai em uma igreja, você se reúne com irmãos, você vive em comunidade de fé, você tem as suas expressões de fé comunitária, mas a gente aprende que Deus, Ele entra nas nossas batalhas, batalhas da nossa casa, batalhas das nossas angústias, das nossas milícias, das nossas guerras, das nossas provações. O texto diz que Jesus foi com ele. Aí a gente entrou na história que contamos ontem. No meio do caminho, uma mulher com sangramento, envolvida em panos. Eu fiquei imaginando, e eu queria que você imaginasse comigo, porque na época não tinha absorvente íntimo, né? Ela com certeza estava toda envolvida em trapos, em panos, sangrava. E as memórias dela, todas as vezes que ela ia até o varal da casa dela, ou guarar, o pessoal falava guarar a roupa antigamente, né, que colocava sobre a grama, ela com certeza tinha memórias de manchas de sangue. Mas o Senhor Jesus viu a fé dela e a forma como ela se aproximou do Senhor. Nós observamos isso ontem, lendo aqui o Evangelho. Ela também, cheia de fé, tocou aquele que é capaz de curar todo o flagelo humano e ministra a todos com amor, com misericórdia, com bondade. Esse é o nosso Senhor Jesus. E pudemos observar sua fé, a fé de uma menina, de uma mulher, que simplesmente numa autodeterminação apenas se aproximou e viu do amor ser liberado para ela a cura que ela precisava. Então, quando esse processo todo está desenrolando, a mulher, ela é liberta desse processo e Jesus está ali liberando ela, dizendo: filhinha, tua fé te salvou, vai-te em paz, fica livre do teu mal. Enquanto Jesus falava com a mulher, chegaram alguns lá da casa de Jairo, que era o chefe da sinagoga, e disseram para ele: Jairo, tua filha acabou de morrer. Morreu. Não tem mais como existir solução para isso. Não incomode mais esse mestre. Não incomode mais esse homem. Não tem mais como mudar o quadro. A sentença foi: ela morreu. Mas o texto diz que Jesus, sem dar atenção a tais palavras, é como se ele ignorasse mesmo o que estavam dizendo. Olhou para aquele homem que tinha expressado uma fé genuína, disse assim para ele: não tenha medo, apenas acredite, apenas confie. Aí Jesus toma uma atitude, ele faz o seguinte, ele diz para a multidão: olha, ninguém vai mais me acompanhar, só Pedro, Tiago, João. E eles chegam na casa de Jairo, chefe da sinagoga. Aí Jesus vê o alvoroço, tinha ali pessoas pronteando. Era uma garotinha de 12 anos de idade, uma adolescente, a gente chama de junior, entrando na adolescência. Tá todo mundo chorando, pranteando, angustiado com o fato da menina ter morrido. E Jesus olha o alvoroço todo mundo chorando, e ele entra. Agora é a vida entrando no ambiente do pranto, da dor, da morte, do lamento. É a presença de Deus
que acolheu a oração de Jairo lá atrás, entrando nesse ambiente de luto e de desespero. Ao entrar, diz o texto, ao entrar, ele disse assim: por que vocês estão com o coração tão alvoroçado e vocês estão chorando? A criança não está morta, mas dorme. E começaram a rir dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, entrou onde ela estava, tomou-a pela mão e disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar. Ela tinha 12 anos. Ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes de maneira expressiva: não contem a ninguém. E mandou que dessem de comer à menina. Que história, gente. Que ministração. Tem tanta coisa que a gente pode pegar nos detalhes aqui dos movimentos de Jesus. O Deus que entra nas nossas guerras, que ministra de maneira pessoal aos nossos clamores, que quando chegam com a notícia dizendo, porque para trazer notícia ruim tem muita gente, né? É como se o quadro fosse piorando. Você diz assim: pô, eu tô aqui buscando a Deus, tô aqui buscando o mínimo que Jairo poderia ter como fé era que Jesus era um grande profeta. Mesmo assim, ele se prostra diante de Jesus, né? É como se ele de verdade reconhecesse esse camarada aí. Ele é um cara que tem uma intimidade com Deus em comum, porque Deus o ouve. E ele talvez não tivesse a percepção que Jesus era Deus. Ele vai ter quando acontece o que acontece na casa dele, porque só Deus pode ressuscitar mortos, né? Mas ali ele tinha apenas aquela impressão de que esse é um grande mestre, um grande profeta. Agora ele está buscando, que nem a gente, né? Nas nossas lutas e dificuldades, e a notícia que vem é piorou. Ficou pior. Deu ruim lá em casa. Não tem mais esperança, não há mais mudança de quadro. Nem Deus pode intervir. Já teve essa notícia? Nem Deus pode intervir mais. É por isso que quando ele chega em casa e ele entra, Jesus com os discípulos, e ele diz: vocês estão alvoroçados, a criança não está morta, mas dorme. É interessante que todo mundo ri de Jesus. Isso aqui também mostra o quadro da nossa humanidade que duvida. Quantas vezes o homem ri de Deus? Eles de verdade estão dizendo assim: nem Deus pode resolver isso. Acha que Deus pode mudar esse quadro? A gente conhece a morte. A gente sabe o que é a morte. São aquelas situações que visitam a nossa alma, o nosso coração, que você diz: não há mais saída. Um filho envolvido nas drogas. Eu já tive casos na família de gente envolvida com drogas que eu disse assim: isso aí nem Deus resolve mais. Não, eu desisti. Às vezes a gente enfrenta situações no casamento, situações com filhos, situações financeiras, situações
nos relacionamentos, situações que envolvem a história da nossa vida, né? Que de repente a casa cai, tudo se desfaz e você diz: não há esperança para o meu futuro. É o quadro, é a notícia que chega. E quando ela chega, Jesus diz assim: não tenha medo, apenas acredite. Sabe por que Jesus estava dizendo isso? Porque até quando a morte se manifesta, ela não mata se Jesus não permitir que ela mate. Agora, se Jesus disser para a morte, pode morrer e levar, pronto. Daí não tem quem resista ou quem segure a vida ainda que esteja de pé. Lembra que ele virou para uma árvore, para uma figueira e disse assim: eu amaldiçoo você nas tuas raízes, secou da raiz, nunca mais nasça fruto. Quando Jesus diz vai morrer, morre. E não tem, se está vivo, morre. Agora, quando Jesus diz morreu, né? Você olha para o quadro e está morto. Jesus diz não vai morrer, não morre. Porque ele é que tem a chave. Ele tem a chave da vida e da morte e de todas as necessidades que precisamos. Por isso ele diz para mim e para você, como disse para Jairo: não tenha medo, apenas acredite em quem eu sou. Eu vou mostrar para você que eu sou mais que uma história, Jairo, contada nos ambientes da sinagoga. Eu vou mostrar para você que eu sou mais que um profeta, que eu sou mais do que um mestre. Eu vou mostrar para você que eu sou e quem eu sou. O texto diz assim que a galera começou a rir. Aí Jesus traz Jairo, traz sua esposa. Eles entram ali naquele quartinho onde estava a menininha. Naquele ambiente. Olham para a garota pálida, branca, morta. Morta. Imagina a angústia na alma dessa mãe. Uma mãe que deu de mamar. Uma mãe que deu papinha. Tinha um pai que pegou a filhinha no colo e viu ela correndo nos bancos da sinagoga. Imagina como é que tá a alma dessa gente. O quadro é desolador. Não há detalhes mais específicos sobre a conversa que aconteceu ali, a não ser o fato de Jesus se aproximar e falar o que falou, mas existia naquele ambiente um ambiente de dor, angústia, de saudade mesclado com ansiedade, com tristeza e um silêncio. O silêncio da incapacidade de podermos mudar quadros. Porque é assim, quando a morte chega, ou quando essas situações se manifestam sobre a nossa vida, a gente se encontra naquela situação em que você diz, não tem como mudar.
Tudo que eu podia fazer, eu fiz e não há força nas minhas mãos para mudar. Há processos que, de um divórcio, por exemplo, vai indo, se tenta mudar, tenta puxar, tenta de toda forma resgatar. De uma empresa que fale, você vai, luta, puxa daqui, de repente sai do controle. É o quadro de uma mãe, de um pai, de uma família que diz: não temos mais controle sobre isso. Não tem mais como mudar. Aí o Senhor se aproxima do leito, como se aproxima de você, que está aí me ouvindo, como entra aqui nesse estúdio onde estou. E ele diz: filhinho, e no caso aqui da menina, e para você também, ele está mandando eu dizer: eu te mando, levanta-te. É como se uma injeção de vida entrasse. Imediatamente a menina se levantou. Ela é tomada pela vida. E ela se levanta como uma adolescente. Pôs-se a andar. Deve ter começado a falar como uma adolescente fala. Deve ter começado a sorrir como todo adolescente sorri. Olhado para a cara do pai em espanto, da mãe admirada, de todos ali. E começou a andar e falar. Isso aqui é lindo, porque o Senhor Jesus visita, no Evangelho você vê isso, todas as fases de idade. E Ele ministra ao coração dessa menina que tinha agora um futuro tremendo diante dela. Era a vida se manifestando naquela casa e dizendo: existe esperança para o teu futuro. É como o Evangelho hoje. O Evangelho é a palavra do Senhor dizendo para você que está me ouvindo. É Jesus dizendo: eu sou a esperança do teu futuro. E ainda que os quadros mais terríveis tenham se manifestado, eu estou mandando, porque eu vi o teu coração quando me buscou, porque eu contemplei a sua dor, porque eu percebi os teus movimentos vindo diante de mim. Eu não desamparo os meus. É Ele te dizendo hoje: eu estou dando ordens de comandos para que se levante um futuro. Um futuro que vai anunciar para essa casa, para essa família, para todas as vezes que vocês se reunirem nessa sinagoga, que o Deus do Abraão, do Isaac, do Moisés, do Daniel, o Deus da Ruth, da Sara, o Deus dos profetas, Ele é aquele que tem um futuro de vida. Com certeza, quando Jairo se reunia depois, todo sábado, para ler os profetas, certamente, quando eles chegavam ali para declarar as Escrituras, a história era: o Deus dos pais é o Deus que visita os filhos e dá futuro
para aqueles que creem nele. Hoje você está me ouvindo? A garotinha se levantou, pôs-se em pé a andar, tinha ela 12 anos. Todo mundo ficou assombrado. Jesus manda que dessem de comer para ela. Porque Jesus faz assim, gente, Jesus faz milagre. Porque a gente acredita nos milagres, mas ele também quer que a gente obedeça os comandos naturais da vida. Ele deseja que você experimente milagres, porque fazer milagres é dom dele, para mim e para você. Mas ele deseja também que você obedeça aos comandos naturais da vida. Mandou que dessem de comer a menina. E aqui é uma lição poderosa para mim e para você, porque é Jesus dizendo para mim e para você: olha, eu vou abrir uma porta de emprego para você, mas obedeça aos comandos naturais da vida. Curei a garota, ressuscitei ela. Agora dá para ela de comer. Não vai sair por aí dizendo: ressuscitou e não cuida. Não, dá de comer, dá de beber. Vai entregar seu currículo. Vai agora. Não tem receio de receber uma ministração e um cuidado médico? Vai fazer um exercício. Vai lá namorar teu marido, tua esposa, gente. Vai lá abraçar, agasalhar sua família com amor, com cuidado, com carinho. Vai. Ele vê a fé, mas ele manda também que obedeçamos comandos naturais da vida. Eu vou encerrar o capítulo 5. A gente podia ficar aqui o dia todo falando só desse texto aqui. Eu ia amar, porque eu amo falar de Jesus. Mas eu encerro agora. Amanhã a gente entra no capítulo 6. Mas eu quero despertar o teu coração a este dia, a este momento que você está me ouvindo, a acreditar que Jesus, ele te ouviu, ele entrou na situação, ele está entrando aí. Ainda que as notícias que chegaram piorou, e ele está estendendo a mão para mostrar para você que você é alvo do amor dele. Quero orar por você, Pai. Pai que entende o coração dos pais, de uma mãe. Pai que entende as aflições dos filhos. Pai de amor, que ouve quando te buscamos. Eu oro a Ti pelos meus irmãos que me ouvem agora, que estamos aqui juntos ouvindo a Tua palavra. Alguns angustiados, alguns enfrentando crises difíceis, precisando que o Senhor visite a casa deles. Pai, nós nos prostramos aos pés do Senhor. Nos socorre. E sabemos que o Senhor ouve a nossa oração e vem de encontro a nós. Ainda que a sentença seja de morte, o Senhor muda sentenças, porque até a morte tem que te obedecer. E a morte só pode executar os desígnios dela se o Senhor permitir. Por isso, Senhor, que hoje, quando anunciamos a Tua palavra, seja anunciado que o Senhor se manifestou para todos aqueles que ouvem a Tua palavra, como Deus da ressurreição. E aonde o Teu Espírito levar essa mensagem,
a presença de Jesus entre. E o Senhor que mandou aquela menina se levantar, o Senhor coloque de pé aquele que me ouve, porque estamos anunciando a palavra da vida, que é Jesus. Que assim aconteça sobre todos que me ouvem, em o nome do Pai, em o nome de Jesus, o Filho, e pelo poder do Espírito Santo. Amém.